Oba! E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos à última aula de matemática da nossa frente 5, a de geometria, e é a nossa última aula antes da revisão, então vou passar alguns conceitos muito importantes de finalzinho. É uma matéria mais avançada, cai muito na FUVEST, no Enem não cai tanto, mas cai na FUVEST, Unicamp, Unesp, nesses vestibulares estaduais. E a matéria de hoje é inscrição e circunscrição de sólidos. Mas antes de passar para vocês essa matéria de inscrição e circunscrição de sólidos, vou passar uma breve revisãozinha para vocês de todos os sólidos que a gente viu até agora. Lembrando que sólidos são qualquer figura geométrica tridimensional na matemática. E então vamos lá. E também eu vou mostrar para vocês o seu equivalente, por assim dizer, no plano bidimensional. A primeira das figuras que a gente vai ver, ou já viu no caso, é o cubo. E o seu equivalente bidimensional é o quadrado. Vocês provavelmente já devem ter ouvido falar dele, mas tem aqui nosso quadradinho bonitinho. Tentar desenhar de uma forma que não seja totalmente porca. Espero que fique um quadrado, né? E eu vou desenhar de azul todas as figuras bidimensionais, só para diferenciar. Então vendo aqui nosso quadradinho bonitinho, perfeito. E aqui, ele vai ter dois lados, né? Que eu vou chamar de L e de L. E qual que é a área do nosso quadrado? A nossa querida área do nosso quadrado nada mais é do que você multiplicar os dois lados. Então a área do quadrado, que eu vou chamar aqui de AQ, é igual a L ao quadrado. E agora a gente vai ter a nossa figura tridimensional, que é o cubo, que é basicamente vários quadrados juntos formando um cubo. E para você desenhar uma figura tridimensional, uma boa dica é você começar pelo seu equivalente bidimensional. Então começa com um quadrado, tentar desenhar aqui o mais perto possível de um quadrado, e aí a partir desse quadrado a gente vai desenhar um cubo. Você pode tentar desenhar atrás aqui algo bem parecido. E onde estiver, tipo, atrás, eu vou tentar fazer pontilhado, para tipo, indicar como se fosse uma sombra. Qual que é o volume do nosso cubo? O nosso cubo, ele vai ter lá, tipo, todos os segmentos têm o mesmo valor, que é L. L aqui, L aqui e L aqui. Então, L, L, L. Como a gente descobre o volume do nosso cubo, multiplica todos os segmentos de comprimento, largura e altura, que são equivalentes. Então o volume do nosso cubo vai ser L ao cubo. Olha só que curioso, a área do nosso quadrado é L ao quadrado e o volume do nosso cubo é L ao cubo. Lembrando que o volume é como se fosse o espaço que está dentro dele. Mas a gente pode descobrir também a área da superfície da nossa figura geométrica. E eu vou passar uma fórmula mais geral que eu já passei em aulas anteriores, que seria a área da superfície do nosso quadrado, chamada de AS, que basicamente é o somatório, vou usar essa figura aqui, que é a figura de somatório grega, que é o sigma, e é o somatório de todas as figuras do quadrado, do cubo. E o cubo é composto de vários quadrados. E basicamente é a somatória de todas as figuras. Eu vou chamar de somatória de F, ou sigma F. Não é muito complicado, tá? Só usei um símbolo complicado que significa somatória. Mas é a soma de todas as figuras que compõem o cubo. E tipo, se a gente fosse pegar na prática, vai ser como o cubo é composto de vários quadrados, na verdade composto de 6 quadrados, se a gente contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai ser 6 vezes a área do quadrado. E a área do quadrado é L ao quadrado. Mas isso aqui é para ser uma breve revisão, então eu vou acelerar um pouquinho. E qualquer coisa, pode ir pausando para anotar, mas eu também vou passar depois da aula
uma fichinha com tudo isso para vocês. Mas o mais importante é vocês decorarem, ou entenderem, na verdade, a fórmula geral, que é somatório de todas as figuras. E em todas em todos os sólidos geométricos vai ser essa fórmula a área da superfície, na parte de fora do nosso objeto. É a somatória de todas as figuras. Com uma exceção que eu vou falar no finalzinho qual que é que a gente vai ver. Próxima figura, que a gente já viu, é o paralelepípedo. E a figura equivalente bidimensional é o retângulo. E aqui eu vou chamar de B, esse segmento aqui, que seria a base. E aqui eu vou chamar de Hzinho, de altura. Esse segmento aqui que seria equivalente à altura. E a área do nosso retângulo é muito simples. A área do nosso retângulo é base vezes altura. O segmento da base. Bonitinho. E o nosso equivalente tridimensional é o paralelepípedo. Começa desenhando a figura bidimensional. E a partir disso desenha a parte tridimensional da figura. Desenha o restinho para formar uns grandes sólidos geométricos. O volume do nosso sólido, se a gente pegar todos os segmentos, aqui eu vou chamar de Bzinho, aqui eu vou chamar de Hzinho, e aqui eu vou chamar de A, esse comprimento. Isso aqui é um A, tá, gente? Isso aqui é um Hzinho também. A letra é muito feia, pelo amor de Deus. Espero que vocês estejam entendendo. E o volume do nosso paralelepípedo vai ser a multiplicação de todos esses segmentos. Então, o volume é igual a Bzinho vezes A, que é o comprimento, ou largura, tanto faz, chama o que você quiser, vezes H. Então, é a multiplicação de todos os segmentos. É o volume do nosso paralelepípedo. Então, só para mostrar para vocês, a gente vai estar retomando, refrescando para vocês quais são alguns desses conceitos. E para vocês, a gente depois poder entrar direto no assunto da nossa aula. E a área da superfície desse paralelepípedo é a mesma coisa. Eu não vou entrar muito adentro, mas é o somatório, ou esse sigma, das figuras. Vou chamar de somatório das figuras. Somatório da área das figuras, na verdade. Então você vai pegar a área disso daqui, com 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 a área disso daqui. E vai somar tudo. A área disso daqui é B vezes H, você tem esse retângulo. Você vai ter vários retangulinhos e você vai multiplicar todos os retangulinhos para descobrir a soma, para descobrir a área de cada um deles e você vai somar. Então vamos acelerando aqui, que essa aqui é para ser uma breve revisãozinha. A gente vai ter agora a pirâmide, e o seu equivalente bidimensional é o triângulo. Vou desenhar um triângulo aqui, que eu vou chamar de B, que eu vou chamar de H, que é a altura do nosso triângulo. E qual que é a área do nosso triângulo? A área do nosso triângulo é nada mais do que base vezes altura, dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Vamos desenhar agora a nossa pirâmide. A gente pode começar desenhando um triângulo. Mas lembrando que a pirâmide, ela tem que ser, todos os triângulos que fazem parte da pirâmide tem que ser equiláteros. Então, tipo, esses três lados são iguais. E a pirâmide, ela tem só um vértice, então a gente não vai poder desenhar outro triângulo. Vamos pegar uma pirâmide de base quadrada, só para exemplificar aqui pra gente. Mas pode ser, a base da nossa pirâmide pode ser qualquer formato. E qual que é o volume? Calma aí, a gente vai ter os valores dos segmentos, né? E aqui no meio a gente vai ter justamente o
que seria equivalente à altura desse triângulo, né? Que eu vou chamar de Hzinho. Só passar para cá, vai ser tipo o Hzinho, vai ser a altura do nosso triângulo. Nosso triângulo não, da nossa pirâmide. E qual que é o volume da nossa pirâmide? O volume da nossa pirâmide, vamos pegar aqui parecido com isso daqui. A área do nosso triângulo é base vezes altura dividido por 2. O volume da nossa pirâmide vai ser base vezes altura dividido por 3. Mas a base aqui vai ser a área a área da base da pirâmide. Mas eu não vou colocar como se fosse o específico, eu vou colocar a fórmula geral, que vai ser base, vou colocar Bzão, vezes altura, dividido por 3, porque é uma figura tridimensional. Então, se é tridimensional, dividido por 3, se é bidimensional, dividido por 2. Aqui a base é esse segmento, e aqui a base é a área da base da nossa pirâmide, que seria A vezes A, que seria A ao quadrado aqui, que seria tipo a multiplicação desse segmento por esse. Porque nesse caso, a base da nossa pirâmide é um quadrado, então vai ser uma área quadrada. Então, base vezes altura, a área da base vezes altura, dividido por 3, comparado com a do triângulo. Vamos dar uma aceleradinha aqui para a gente conseguir terminar de refrescar a memória de vocês. Depois do triângulo, a gente vai ter o cilindro, e aqui não vai ter equivalente bidimensional, então eu vou pegar só o cilindro mesmo. Na verdade, você pode pegar o equivalente da base do cilindro é uma circunferência, né? E qual que é a área da circunferência? Πr ao quadrado. E só para pegar tudo certinho, qual que é o comprimento da circunferência? Só para lembrar para vocês qual que é o comprimento da circunferência. 2πr. Bonitinho aqui, as fórmulas bonitinhas, tranquilas. Lembrando que só pode ter 2 em um lugar. Ou o 2 está elevando r, ou o 2 está multiplicando π. Quando estiver elevando r, então é a área do circunferência. Quando estiver multiplicando pelo π, vai ser o comprimento da circunferência. E aqui a gente vai ter o nosso sólido aqui, nosso cilindro. Bonitinho. Você vai ter o raio, né? E aqui também, né? Aqui você tem o raio na circunferência. Importante. Aqui o raio do nosso sólido, e aqui a gente vai ter a altura também, né? O que seria equivalente à altura. Que eu vou chamar de H. Porque o H é de, em inglês, raio. Altura. E qual que é o volume do nosso sólido aqui? Não é muito diferente do que a gente viu nas outras vezes, mas o volume do nosso sólido vai ser base vezes altura, o BH. Chama lá um salve para a galera de Belo Horizonte aí, de BH. O volume do nosso sólido aqui é BH, ou base vezes altura. Novamente, é a área da base que a gente está falando aqui. E como a base é uma circunferência, a área da base é πr ao quadrado. Mas eu vou pegar a fórmula geral mesmo, então B vezes H. E aqui novamente, a pirâmide eu acabei não falando, mas aqui é a mesma coisa. A área da superfície vai ser justamente... Aliás, eu preciso... Só para mostrar que aqui é uma figura tridimensional e não bidimensional. Temos aqui, ó, como se fosse um sólido mesmo. E aqui... mostrar que está atrás da figura, né? Importante. Tirar isso daqui. E a área da superfície desse sólido vai ser, de novo, a somatória de todas as figuras. A área da superfície, somatória de todas as figuras. Na pirâmide eu acabei não fazendo, mas também tem a área da superfície da pirâmide, que seria a soma de todos os triângulos. E aqui a área da superfície vai ser a soma dessa circunferência de cima com a circunferência de baixo e essa figura aqui lateral. E a figura lateral, se você abrir esse sólido, agora eu estou esquecendo, o cilindro, você vai descobrir um retângulo.
vai ter como se fosse um retângulo assim. Se você abrir a parte externa, vai ter um retângulo. E qual que é a área desse retângulo? Pra você descobrir, para poder somar com as outras duas circunferências. Você tem esse Hzinho aqui, e essa parte aqui do retângulo vai ser essa parte da base da circunferência. E a gente sabe o comprimento da circunferência, para quando abrir, vai ser exatamente isso daqui. E o comprimento da circunferência é 2πr. Então você pode multiplicar isso por isso, vai ter a área da figura, e você vai somar com as duas circunferências. Você vai ter a área da nossa figura aqui. A área da superfície da nossa figura. E a nossa última, mas não a última, a penúltima figura vai ser o cone. E eu acabei apagando aqui a circunferência, mas a gente vai usar os mesmos princípios da circunferência, ou parecidos. E o cone é como se fosse uma pirâmide, só que com a base sendo uma circunferência. Tá um pouco torto, né? Desenho muito mal, gente. Desculpa. De verdade. Então vamos caprichar nisso daqui, vai. Eu tenho uma régua, mas estou com um pouco de preguiça de usar ela. Porque a gente tem que ir um pouco rápido. Aqui a gente vai ter... Aqui é uma circunferência, tá? Mas eu desenho bem mal, então não parece uma circunferência, mas é uma circunferência. A gente vai ter a altura. A gente vai ter a altura do nosso cone, e aqui a gente vai ter a geratriz, que seria essa parte aqui do cone. O que conecta a base com o pico, mas não de uma forma perpendicular, isso daí é a altura. E o volume do nosso cone é exatamente igual ao volume da nossa pirâmide. Então, base vezes altura dividido por 3, que era o volume da nossa pirâmide. Então, só lembrar que o cone parece uma pirâmide, volume da pirâmide base vezes altura dividido por 3, volume do cone, base vezes altura dividido por 3. A área da superfície do cone, eu fiz uma demonstração na nossa aula de cones, então só para agilizar, a área da superfície desse cone vai ser a área da circunferência, a área da superfície aqui, vai ser a área da circunferência, que vai ser πr ao quadrado. De novo, vai ser o somatório de todas as figuras. Mas nesse caso é um pouco mais específico. Porque seria a área da base, πr ao quadrado, mais a área lateral. E a área lateral, eu fiz a demonstração na aula de cones e cilindros, mas para agilizar aqui, a área lateral é πrg. Decorar comigo, πrg. Se você quiser, só decora que a área lateral é πrg. Π vezes R vezes G. O G sendo a geratriz, o R sendo a base e o π sendo π. E aí você só soma a área lateral com a área da circunferência, com a área da base. E aí você vai ter a nossa fórmula da área da superfície. E o último das nossas figuras vai ser a nossa esfera. Que também o equivalente também seria a circunferência. Você tem a circunferência bidimensional e você tem a esfera. E a circunferência já tinha passado as fórmulas da área, que a área da circunferência é πr ao quadrado, e o comprimento é 2πr. E aqui a gente tem a nossa esfera. Começa desenhando uma circunferência, e para indicar que é uma esfera, eu coloco uma espécie de aspas, como se fosse um balãozinho, como se tivesse tipo, um arranhadinho no balãozinho, para você entender que isso daqui é uma figura tridimensional. E agora, o volume e a área é decoreba, não a demonstração é muito complexa, tipo, mesmo, nem eu sei direito. Então, o volume da nossa esfera, só para dar uma lembradinha, é 4 sobre 3 πr ao cubo. O r elevado ao cubo. E qual que é a área da nossa esfera? Ou a área da superfície da nossa esfera? Você tem tipo uma bola, e aí você vai... A superfície dessa esfera, ou a superfície dessa bola, é 4
πr ao quadrado. Então é isso, gente. Só queria dar uma explicadinha, uma refrescadinha na mente de vocês. Se vocês quiserem abrir a ficha para olhar também quais são todas as fórmulas, é importante que agora, o que a gente vai mostrar agora na última aula de inscrição e circunscrição de sólidos, vai usar todos esses conceitos. Então, vamos aí para a matéria.